queres de nácar, que seja Sucena, mais casta que todas, de perfume tênue, corola fechada, nem um raio de lua filtrado me toque, nem a Margarida se diga minha irmã. Tu me queres branca, tu me queres nívea, tu me queres casta. Tu, que as taças todas já tiveste à mão, os lábios corados de frutos e mel. Tu, que no banquete coberto de pâmpanos, as carnes gastaste festejando abaco. Tu, que nos jardins escuros do engano, lascivo e vermelho, correste no abismo. Tu, que o esqueleto, não sei por que graça ou por que milagre, conservas intacto, só me queres branca. Deus que te perdoe. Só me queres casta. Deus que te perdoe. Só me queres alva. Foge para o bosque. Vai para a montanha. Purifica a boca. Vive na humildade. Segura com as mãos a terra orvalhada. Alimenta o corpo com raiz amarga. Bebe a água das rochas. Dorme sobre a geada. Renova o tecido com salitre e água. Conversa com os pássaros. E lava-te na aurora. E já quando as carnes ao corpo te voltem, e quando hajas posto nas carnes a alma, que pelas alcovas ficou enredada, então, homem puro, pretende-me nívea, pretende-me branca, pretende-me casta.
Em 1888, João Batista Viana Drummond, o Barão de Drummond, criava o mais famoso jogo de azar brasileiro, o Jogo do Bicho. Criado para manter o Jardim Zoológico de Vila Isabel, fundado pelo Barão em 1884, o bicho tornou-se em pouco tempo uma mania nacional. Sem recursos para manter o zoológico, o Barão de Drummond colocou em cada ingresso um número correspondente a um bicho. E todos os dias, à tardinha, os números eram sorteados e premiados. Surgia assim o mais famoso jogo carioca, que conquistava não só as famílias visitantes do zoológico, mas toda a cidade. É o seguinte, veja você, eu ia passando lá em Vila Isabel, lá em 1900 e tal, não me lembro mais, devido naturalmente à esclerose cerebral. Aí, quem estava lá? O Barão de Drummond, um homem que dava um bom palpite. Eu disse, Barão, qual é o de hoje? Ele olhou para mim e disse, senhora, não seja burro. Eu aqui digo, é isso, me manquei, parei no burro. E depois, então, eu cantei o samba. Então, vina, acertei no milhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. Proibido pela polícia, o Jogo do Bicho, em pouco tempo, era... Proibido pela polícia, o Jogo do Bicho, em pouco tempo, era conhecido em todo o Brasil. A proibição, ao contrário de diminuir, aumentou o número de apostadores. O senhor joga no... Aumentou o número de apostadores. O senhor joga no bicho? Jogo. Jogo e o jogo mais fácil que tem para se jogar nele, o que eu posso fazer é o jogo de bicho. Jogo do bicho e a loteria esportiva, a única coisa que eu faço. Gosto de jogar de vez em quando. Eu jogo e muito. A oficialização... De vez em quando. Eu jogo e muito. A oficialização do jogo através da zooteca vai acabar com suas características. Primeiro porque vai deixar de ser proibido. Controlado pela Caixa Econômica e com seus lucros aplicados na educação, a zooteca vai acabar com a figura dos banqueiros, com os pontos e as áreas de influência. Assim como desaparecerão as filas de apostas nas esquinas, terminando com uma tradição de 87 anos. O senhor é a favor da... As filas de apostas nas esquinas, terminando com uma tradição de 87 anos. O senhor é a favor da zooteca? Sou perfeitamente. Ser liberado do jogo de bicho é uma coisa muito simples. Sou a favor. Sou a favor porque aí pode ficar à vontade, né? Não tem problema de polícia, não tem problema de nada, né? Que ser legalizado o jogo de bicho. Só porque eles não ofendem ninguém. Se ofendesse, a loteria esportiva ofendia do mesmo jeito. Que é jogo da mesma forma. Certo? Que ser legalizado o jogo de bicho. Só porque eles não ofendem ninguém. Se ofendesse, a loteria esportiva ofendia do mesmo jeito. Que é jogo da mesma forma. Certo? Etelvina, acertei no milhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. Vou ceder toda a roupa velha aos pobres e a mobília podemos quebrar. Isto é pra já, vamos quebrar. Plá, pum, pá, cá. Pode quebrar essa cama, esse guarda-roupa, este porta-chapéu. Etelvina, vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame, vai morar no Palácio Hotel. Eu vou comprar um nome, não sei onde, de Marquês, Morangueira de Visconde. E um professor de francês, mon amour. Eu vou trocar seu nome pra Madame Pompadour. Até que enfim, agora sou feliz. Vou viajar a Europa toda até Paris. E os nossos filhos, ó que inferno, eu vou pô-los num colégio interno. E telefone pro mané do armazém, que eu não quero ficar devendo nada a ninguém. Eu vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, Etelvina me chamou, está na hora do batente. Mas de repente, Etelvina me chamou. Acorda, Vargulino, sai pela porta dos fundos que na frente tá cheio de cobrador. Foi um sonho, minha gente. Entre un à deux, on est si heureux.
À l'arrivée, on est seul sur le quai. On pleure et puis on... Este é Clodovil, o mais famoso costureiro de São Paulo. Quelque part le soleil brille. Por que canta Clodovil? Ma mélodie, chante, chante la vie. Un jour bleu, un jour gris, et le temps s'enfuit. Clodovil canta e Denner se prepara para estrear em teatro. A alta costura estará em crise. A alta costura do Brasil. A alta costura estará em crise. A alta costura do Brasil tem duas partes, antes e depois de Denner. Eu acho muito válido essa apresentação do Denner e do Clodovil. Eu acho que é uma compensação, uma satisfação emocional. E eu acho que eles estão na deles, eu acho formidável. É mais um campo de pesquisa. Enfim, isso não quer dizer que seja crise de alta costura em absoluto. Embora, para mim, realmente, não só para mim, como todos os costureiros sabem que existe uma crise de alta costura. Mas a alta costura jamais acabará. Eu não arrendei. Sabe que existe uma crise de alta costura, mas a alta costura jamais acabará. Eu não arrendei teatro nenhum em São Paulo. Eu apenas tenho um teatro à minha disposição a partir de 1º de julho. Agora, quanto à peça que será levada, primeiro foi feito como ideia a apresentação do Chéri, da Colette. Depois foi A Terra dos Homens, do Tennessee Williams. E agora eu acho que é a peça que será levada, mas que está numa discussão com vários empresários para fazer essa peça, que, aliás, é uma peça que eu acho, de uma certa maneira, até audaciosa dos empresários, porque é uma peça caríssima, é uma peça de grande luxo, que é Mulheres. E é uma peça que tem 28 mulheres e eu, sozinho. Em Paris, Pierre Cardin construiu um teatro que se chama L'Espace Cardin, onde ele apresenta as suas coleções e diversas programações artísticas. Por que no Brasil nós não fazemos a mesma coisa? Me parece a pergunta muito... Programações artísticas. Por que no Brasil nós não fazemos a mesma coisa? Me parece a pergunta muito engraçada, sabe? Aliás, eu acho divertidíssimo esse clima, porque, afinal de contas, você se propõe a provar que a vida é um show fantástico e vocês mesmos é que fazem as perguntas engraçadas, porque se eu me proponho a fazer alguma coisa que saia da rotina, eu estou participando do show de vocês, o fantástico show da vida. L'amour, c'est un refrain qui va, qui revient. Il nous attend tournant le chemin. Il nous prend par le cœur, le temps d'un bonheur. Puis un matin, il s'en va. Ma mélodie, chante, chante la vie. Un jour bleu, un jour gris, et le temps s'enfuit. Ma mélodie, chante, chante pour lui.
mais tout revient toujours comme une chanson d'amour. On prend un train à deux, on est si heureux. À l'arrivée, on est seul sur le quai. On pleure et puis on dit déjà c'est fini. Quelque part le soleil brille. Ma mélodie, chante, chante la vie. Un jour bleu, un jour gris, et le temps s'enfuit. Ma mélodie, chante, chante pour lui, mais tout revient toujours comme une chanson d'amour. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, c'est tout un poème. Amour toujours nous deux, puis c'est merveilleux. Même d'y croire un instant. Ma mélodie, chante, chante la vie. Un jour bleu, un jour gris, et le temps s'enfuit. Ma mélodie, chante, chante pour lui, mais tout revient toujours comme une chanson d'amour. Ma mélodie, chante, chante la vie. Un jour bleu, un jour gris. Ma mélodie, ma mélodie. Chante, chante pour lui, mais tout revient toujours. Ma mélodie. Com as palavras proféticas que faz chamar a atenção saindo da boca santa do padre Cícero Romão. Sobre o rio São Francisco, padrinho Cícero falou, esta água é emprestada que o Jordão emprestou, e o mesmo rio Jordão 2 vezes já cobrou. Há uma seca tão grande no solo pernambucano. É na era de 70, com um planeta tirano, e só quem revoga ela é o grande Deus soberano. Diretamente ligado à tradição do cancioneiro medieval, o cantador de feira é o veículo de informações das populações rurais ainda não tocadas pelas modernas técnicas de comunicação. Usando o verso como meio de expressão, ele é quem dá as notícias, quem informa as novidades, mantém vivos os mitos sertanejos e a tradição de histórias cuja origem remonta ao período colonial. Os versos são impressos em gráficas manuais, na maioria das vezes pelos próprios autores, improvisando as ferramentas e a composição. Para a ilustração das capas, os impressores utilizam gravuras feitas sobre madeira de umburana trabalhada a canivete. Essas gravuras são tão ricas que já estão chegando às galerias de arte e usadas como elementos de decoração. Bom, como o Machão do Nordeste
das galerias de arte e usadas como elementos de decoração. Bom, como marcha do Nordeste, não podia ficar alheio ao movimento da cultura popular, que é a arte do cordel, que é aquela de mais autêntico e mais puro na arte brasileira. Bom, dentre os gravadores que participam dessa exposição, tem o Mestre Nosa, de Juazeiro do Ceará, tem o Expedito, também do Ceará, e tem de Pernambuco Dila, de Caruaru, da terra do Vitalino, que é um gravador muito conhecido, inclusive catalogado em quase todos os livros de arte brasileira, e o J. Borges, que é um gravador assim de gravuras já de grande dimensão e que hoje participa de uma exposição itinerante na Europa promovida pelo Itamaraty, junto com os principais gráficos brasileiros, e que recentemente acabou de conquistar também um prêmio de viagem no Salão Global. Eu tava muito doentinho, eu tava muito doentinho. Junto com os principais gráficos brasileiros, e que recentemente acabou de conquistar também um prêmio de viagem no Salão Global. Eu tava muito doentinho, eu tava muito doentinho, quase por perder a vida e a infância tão querida, como a ave perde o ninho. Me apareceu Major Carlinho, me apareceu Major Carlinho, e que por tão bom coração me aplicou umas injeção e eu já vou mais melhorzinho. Cantando essa cantiguinha, lá vinha um homem a cavalo. E ele chegou e parou numa casa muito bonita, onde morava uma viúva, recentemente viúva, que tinha morrido o marido dela, era o Coronel Rufino. E ela já tinha casado em segundas núpcias com o Coronel Balduino. Trocou de coronel. E o homem, sabendo disso, chegou, bateu na porta e pá. Saiu lá a viúva. Ele disse: será que a senhora podia me arranjar para mim um copo d'água, que eu estou com muita sede, muito cansado. Ai, que canseira, ai. A mulher falou: oxa, mas que canseira, hein? De onde é que o senhor vem assim tão cansado? Eu não vou dizer a senhora, porque a senhora vai se assustar. Eu disse: não, diga porque diga, de onde é que o senhor veio? Ele disse: eu vim do céu. A mulher falou: uai, do céu? Sim, vim do céu. Eu moro lá no céu, já vai para fazer 12 anos já que estou morando lá. E agora eu tive que vir acertar uma conta que estava atrasada na coletoria federal. Vim aqui, paguei a conta e estou da banda para trás voltando para o céu, que eu moro lá, naquele cantão mais azulzinho que fica para lá, onde nunca tem nuvem formando, é lá naquele canto que eu moro. Aí a mulher, muito espantada, virou e disse: mas como é que foi que o senhor foi parar no céu? O senhor mora no céu, então o senhor já morreu? Eu disse: sim, já. Eu pisei numa coisa de um cavalo, a água que o cavalo vai soltando ali pelo caminho. E eu pisei lá nela, me deu um jacão aqui nesse pé, e foi subindo por temor toda a perna. E eu morri com esse mijacão. Olha aqui, veja a minha perna como é que é. Tem a marca ainda. Apesar de estar no céu 12 anos, ainda tem a marca da ferida. A mulher então disse: o senhor pode me contar para mim como é que é lá no céu? O senhor conhece alguém? Ah, conheço, tipo demais. Todo domingo a gente senta a jogar futebol. São Pedro, que joga no gol, não é bom goleiro não, é um goleiro mais menos que frangueiro, mas é um velhinho tão simpático, a gente deixa ele jogando no gol. E ele anda daquelas raças muito lindas, São Sebastião, eu sempre estou tratando um pouco das filhas dele, São Gabriel, limpo bem a cornetinha dele, conheço todos eles. Então a mulher aproveitou e falou assim: será que o senhor não conhece por lá no céu um homem que é chamado de Coronel Rufino? Ele disse: senhora, oh meu Deus do céu, ai, não me fale desse nome, porque esse homem é até um fedido que ele é, sabe? É tudo sujo, um lamento fedido. Ele de vez em quando passa perto de mim, mas não está no meu departamento que eu estou, uma coisa muito mais fina. Então a mulher disse: mas o que foi que houve com ele? Por que ele está assim? Não, ele está muito pobre, coitado. Ele só come quando alguém descome. É uma desgraça a vida dele, um coitadinho mesmo, não é? Então a mulher disse: olha, que coisa, meu marido Rufino passando essa miséria. Será que o senhor podia levar uns queijos que eu fiz aí para ele? O homem disse: não, eu levo. O senhor me deu queijo, embrulha bem embrulhadinho, que eu levo, dou para ele lá no céu. A mulher está preparando o queijo, ele virou e disse: outro dia ele passou perto de mim e disse assim: ai, que vontade que eu tinha de comer uma rapadura, tá?
será que não arranja uma rapadurinha por aqui? A mulher fala, meu Deus, eu tenho, o senhor leva também para ele, sem querer desfazer de meu criado. Levo. E ele virou, enquanto a mulher está preparando a rapadura, ele diz, ah, minha Nossa Senhora, outro dia ele passou por mim e perguntou, que horas são? Que eu não tenho um relógio, não sei nunca que horas são. Ele disse, ah, minha Nossa Senhora, coitado, o senhor leva um relógio também para ele? Levo. E ele outro dia passou, enquanto ela está preparando o relógio, ele outro dia passou perto de mim com uma ferida no pé, coitado, tinha pisado num prego, anda descalço, não tem nada. O senhor leva uma botina também para ele? Levo. E o homem foi juntando, agarrou da banda para trás e foi levando aquelas coisas tudo dizendo que ia para o céu. Foi-se embora. Daí a pouco chegou a toalha, o marido da moça lá e... Ô, mulher! Bom dia, João Picard, essa coronel, esses coronéis. Escuta uma coisa, o que é que tá fazendo? Onde é que tá os queijos? Onde é que tá a rapadura? Onde é que tá o relógio? Cadê as coisas aqui? Meu bem, olha, você sabe que passou por aqui um homem a caminho do céu, dizendo que ia ver Coronel Rufino, meu falecido marido, e eu então pedi a ele que levasse umas coisas para lá, para ele. Olha que bom. Você é burra, mulher, não vê que você é um ladrão, você é vergonha, vou pegar ele. Onde é que faz tempo que ele saiu? Prepara meu melhor cavalo aí que eu vou pegar, o melhor cavalo que tiver. Preparou o cavalo e pegou lá. Mas o peão que vinha com aquelas coisas carregadas todas, quando viu que vinha um cavalo atrás, ele, ó. O homem chegou, não, você viu por aqui, silêncio, fica quieto. Não, mas eu tô... Mas o que é que o senhor está olhando? Estou olhando aqui um homem, ele passou por aqui dizendo que ia para o céu e eu estou vendo se ele sobe mesmo. Oh, mas é um ladrão, você vergonha. Ladrão? É ladrão? Ah, minha Nossa Senhora, então o senhor corre atrás dele, vai a pé que é melhor, deixa o cavalo que eu tomo conta. Vai, deixa o cavalo aqui. O homem foi-se embora, ele montou no cavalo e foi para o outro lado. Se foi para o céu ou não, até hoje ninguém sabe. Is dream of you. With the dawn, I still go on, dreaming of you. Every thought, everything, every song I ever sing. Anne Margaret será o anjo azul de nossos dias ou Marlene Dietrich continua insuperável? Dói, mas eu não vou ao médico, não. Fui uma vez, quando eu saí da escola, depois de me ter formado com o curso primário, fui trabalhar para um escritório e reparei que todos os meus colegas iam normalmente ao médico. Como eu nunca gostei de ficar para trás, comecei a estudar as possibilidades que eu tinha de também ir. Então falei com um colega meu mais velho que me disse que conhecia um médico muito bom, um médico que até acumulava, era médico e fazia uns biscatos de siderurgião. Trabalhava na siderurgia. Então cheguei perto da minha mãe e disse, mãezinha, vou ao médico. A minha mãe pôs as mãos na cabeça e disse, é uma loucura, o que é que vais fazer para o médico? Já foste ao médico quando tinhas 3 meses. Mas eu não me lembro. Pois, e vais agora para o médico? É uma vergonha para a família, com essa idade isto para o médico. Mas eu levei a minha avante. Mandei fazer 2 ternos, tratei dos papéis, tomei um táxi e fui para o médico.
Cheguei ao médico um sábado à tarde, estava o médico todo cheio de gente. Eu entrei e disse, boa tarde. Ninguém respondeu e eu ouvi logo que eram turistas. Então mandaram-me entrar no quartinho do médico, ele mandou-me sentar, começou-me a perguntar como é que eu me chamava, como é que eu não me chamava, quantos anos é que eu tinha, quantos anos é que eu não tinha. E disse que estava fazendo uma ficha para mim. Eu fiquei muito sensibilizado porque eu nunca tinha tido uma ficha na minha vida. E disse, eu estou escusa de estar a incomodar comigo. Ele perguntou-me se eu era hipotenso ou hipertenso. E eu disse, eu estou desculpe, mas eu não venho aqui para discutir política. A minha política é o trabalho e tenho-me dado muito bem com isso. Então o médico disse que se a estupidez fosse música, ele era um saxofone. Eu naquela altura ri muito, para lhe ser agradável, que até hoje eu não entendi o que é que ele queria dizer com aquilo. Então ele perguntou-me se eu, quando era pequeno, tinha tido catapora. Eu disse, não, quando era pequeno só tive um triciclo e um automóvel de corda que deu-me o meu padrinho de Natal. Então ele disse que eu era burro. Eu disse, doutor, desculpe, mas estamos aqui os dois a desconversar. Melhor é o senhor trazer-me o catálogo das doenças para eu escolher e para me ir embora. Então ele trouxe-me o catálogo das doenças e para ele não pensar que eu era um miserável que estava ali, ainda lhe fiquei com um panarício e meia dúzia de bicos de papagaio. Ele deu-me 3 comprimidos. Tomava o primeiro comprimido, passava-me o panarício, caía umas pestanas. Tomava o segundo, nasciam umas pestanas, descaía ao rim. Tomava o terceiro, subia ao rim e aparecia-me outra vez o panarício. Entrei num ciclo vicioso. Ele disse, você tem que baixar ao hospital. E eu, rapaz, eu vou tomar um comprimido, volto já. Em Tóquio, acaba de ser batido um novo recorde mundial. O de preço por ingresso para se assistir a um espetáculo. $335, quase 2.700 cruzeiros, foi o que pagou cada espectador do último show apresentado no Hotel Imperial de Tóquio. A estrela, surpreendentemente, era Marlene Dietrich, um mito do cinema que, segundo suas próprias declarações, acaba de completar 66 anos. O Almanaque Mundial e o Who's Who afirmam, porém, que ela já passou dos 70. E seus amigos mais próximos são categóricos. Na verdade, ela estaria com 75 anos. Mas o indiscutível é que Marlene Dietrich continua sendo importante para milhares de fãs no mundo inteiro e talvez em tão boa forma quanto em 1930, quando interpretou a inesquecível Lola Lola no filme O Anjo Azul. Quando o diretor Josef von Sternberg convidou Marlene Dietrich para fazer O Anjo Azul, filme que a tornaria famosa em 1930, ela respondeu, sou gorda demais e meu rosto parece uma batata. Sternberg não desistiu e não só lhe deu o papel principal, como a transformou numa das maiores atrizes e espécie de deusa da década de 30. Famosa pela voz e pelas pernas que os críticos definiram como espirituais, ela trabalhou com diretores como Ernest Lubitsch, Fritz Lang, René Clair, Hitchcock, Orson Welles. Mas Marlene Dietrich foi muito mais do que uma voz rouca e pernas perfeitas. Em 1939, quando saiu da Alemanha e se naturalizou americana, ela iniciava uma campanha aberta contra Hitler e o nazismo e se engajava como voluntária no exército americano. Com mais de... Ela iniciava uma campanha aberta contra Hitler e o nazismo e se engajava como voluntária no exército americano. Com mais de 70 anos, ela ainda continua usando vestidos transparentes e decotados e os blue jeans masculinos, que são sua marca registrada. Jovem e ativa, Marlene Dietrich é um mito que persiste e que ela própria parece querer destruir. Ao aparecer pela primeira vez num programa da TV americana, que persiste e que ela própria parece querer destruir. Apesar de todo o sucesso como atriz e cantora, Marlene Dietrich
só não pode voltar a ser sequer a sombra do que um dia foi para os americanos. Seu maior símbolo sexual. Os anos não perdoam. E os novos anos trouxeram novos símbolos. Hoje em dia, a América se divide. Há quem prefira, por exemplo, Raquel Welch, mas a grande maioria continua com uma estrangeira, como nos tempos de Marlene Dietrich, que era alemã. E o novo símbolo sexual americano é uma sueca. É loura, lânguida e sensual. E se chama Anne Margaret. All I do the whole night through, dream of you. With the dawn, I still go on, dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, autumn, and spring, with more than 24 hours a day, they be spent in sweet content, dreaming away. Skies are gray, skies are blue, morning, noon, and nighttime too. All I do the whole day through is dream a little dream of you, and you, and you, and you, and you, and you. All I do the whole night through is dream of you. With the dawn, I still go on, dreaming of you. Every thought, everything, every song I ever sing. Summer, winter, autumn, and spring, with the dawn I still go on. All I do the whole night through is dream a little dream of. Dreaming of you. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. And now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. Esta semana, encerrou-se mais um processo na justiça inglesa. A dissolução oficial dos Beatles. Mas, como Caetano Veloso, muita gente ainda vai cantar suas músicas.
won't you please, please help me? O hospital. Cheguei ao hospital, apareceu uma senhora enfermeira, perguntou-me o que é que eu desejava. Eu disse que não desejava nada, porque já tinha um panarício e meia dúzia de bicos de papagaio, já estava servido. Eu disse que o que eu queria era que a senhora me arranjasse, me arrumasse um quarto particular que fosse bom. Ela foi muito simpática, arrumou-me um quarto particular muito grande, muito bom, e para eu não ficar lá sozinho, pôs-me lá com mais 85 doentes. No dia seguinte, foi lá ao médico, auscultou-me, disse, tussa. Eu tossi. Tussa mais. Eu tossi mais. Tussa mais ainda. Eu, cheio de boa fé, ainda tossi mais. E ele disse, que você tenha tosse. Deu-me um xarope, então, disse para eu tomar o xarope depois de tomar o banho. Isso acontece que eu, depois de tomar o banho, ficava empanturrado e nasceu-me uma barriga d'água. No dia seguinte, foi lá a enfermeira-chefe, chamou-me hipocondríaco. Eu não admiti isso nem ao meu pai. Fui à direção do hospital, entreguei o penarício, deixei lá a barriga d'água, entreguei os bicos de papagaio e nunca mais fui ao médico na minha vida. A menos de um mês do carnaval, o mundo do samba volta a se agitar. É que termina esta semana o prazo para que as escolas de samba apresentem a Rio Tour os seus enredos para um confronto com o regulamento. E as escolas rivais se preparam para uma acusação. O enredo dos acadêmicos do Salgueiro estaria fora do item 28 do segundo capítulo, que especifica: fica expressamente proibido às escolas de samba apresentar enredos não baseados em temas nacionais. As Minas do Rei Salomão, o enredo escolhido pelo Salgueiro, seria um tema nacional? As escolas de samba, por regulamento, têm que encaminhar os enredos à Rio Tour para que sejam os mesmos examinados. Especificamente falando sobre o Salgueiro, sobre o enredo do Salgueiro, ainda não recebemos, porque ainda não se extinguiu o prazo, de forma que após recebermos é que analisaremos. E no que diz respeito a enredos do ano passado, como não éramos presidente da Rio Tour, não nos ativemos ao problema de se eram ou não eminentemente nacionais. De forma que o que eu posso dizer é isso. Sobre o do Salgueiro, especificamente falando, nós analisaremos. E sobre os do ano passado, nós não temos conhecimento de se houve ou não algum enredo que estivesse fora do regulamento. Por incrível que pareça, o enredo do Salgueiro para o Carnaval de 75, que eu dei o título de O Segredo das Minas do Rei Salomão, é brasileiro. Ele é brasileiro através de uma comprovação muito grande de estudos de arqueólogos, filólogos e pesquisadores brasileiros e estrangeiros sobre a presença dos fenícios aqui no Brasil. No ano 888, iniciaram-se as migrações dos fenícios para a África, a Ásia e para a América. Possivelmente, aqui estaria enterrado alguns dos herdeiros de Badesir, segundo lendas e confirmações de Bernardo Ramos. Existe uma inscrição na Pedra da Gávea que confirma a presença dos fenícios aqui. Miragem de uma época distante, 1000 princesas procuravam descobrir do rei
Salomão o segredo das minas guardadas em terra de ouro. A rainha de Sabá apareceu num cortejo que jamais se viu igual, com negrinhos que ao rei ofereceu de olhos verdes num presente original. Presença feita de mistério, com fascínio e sortilégio, não conseguem desvendar o caminho faiscante das riquezas, paraíso verde de encantação. E da Fenícia veio o rei Irã, em galeras alcança a terra das Amazonas. Que sensação, que esplendor, a natureza em flor. Que sensação, que esplendor, a natureza em flor. Com ela numa noite enluarada, entre cantos e magias, eis a festa do prazer. O Moiraquitã da sorte desse amor mais forte que jamais vão esquecer. E o sol nascendo vem clarear o tesouro encantado que o rei mandou buscar. E o sol nascendo vem clarear o tesouro encantado que o rei mandou buscar. Cerca de 500 mil pessoas no mundo inteiro fazem meditação. Esta meditação transcendental, como é conhecida, é aplicada como tratamento em vários hospitais de Londres. Ainda na Inglaterra, 9 universidades fazem pesquisas sobre as mudanças no comportamento fisiológico e emocional das pessoas que meditam. Nos Estados Unidos, Iowa, já existe a Maharishi International University, onde estão se formando os primeiros doutores em meditação. A universidade foi fundada por Maharishi Mahesh Yogi. Na Suíça, onde está no momento dando um curso, Maharishi falou ao Fantástico sobre a técnica que, segundo ele, pode tornar o ser humano mais criativo e mais feliz. Maharishi, o que é meditação transcendental? Meditação transcendental é um procedimento muito natural de experimentar o último estágio do processo de pensamento e de chegar à fonte do pensamento, que é a sensação pura da inteligência criativa. A pura consciência está na fonte do pensamento. E através da prática da meditação transcendental, a lucidez alcança esta fonte do pensamento. A pessoa se sente à vontade, interiormente feliz. A meditação transcendental é uma prática de 15 a 20 minutos, de manhã e à noite, e todos se sentem descansados durante o dia, mais cheios de energia. A técnica é ensinada em 7 estágios. Ensina-se a uma pessoa como ela vai se sentir física e mentalmente melhor. Seu comportamento vai melhorar, toda a raiva e angústia desaparecem. Então, mostra-se no começo à pessoa quais os benefícios que vai ter. Depois aprende como se pode confiar na prática da meditação. Cada um aprende separadamente. Eu treino professores de todos os países. Até agora, já treinei 8 mil professores de diversos lugares do mundo, e esses professores, em suas próprias áreas, falando suas próprias línguas, ensinam as pessoas. Em cerca de meia hora, se começa a aprender como meditar, como a experiência do estágio final do pensamento acalma a atividade mental. E quando a atividade da mente se acalma, a pessoa se sente muito à vontade, mais desperta, com mais vitalidade. Meditação tem alguma coisa a ver com a religiosidade? A meditação não tem nada a ver com religião. É uma técnica. Como penetrar na mente. Não tem nada a ver com a fé da pessoa.
Quando a tensão desaparece, se começa a ter mais fé em sua própria religião. Assim, ajuda a aumentar a fé na religião, mas como prática, não tem nada a ver com religião. Que testes foram feitos para provar que a meditação dá bons resultados? Muitas experiências científicas já foram feitas no campo da fisiologia, mostrando que o corpo fica melhor, na psicologia, sociologia, como o comportamento melhora, como a inteligência fica mais clara e o cérebro começa a funcionar com mais coerência. A pessoa perde a depressão, preocupações e ansiedades desaparecem. É a melhoria do corpo. Os atletas, jogadores de futebol, corredores, campeões, eles praticam meditação transcendental porque ficou provado que melhora a flexibilidade muscular. Os músculos tornam-se fortes, flexíveis. Ficou provado que a inteligência aumenta. Ficou provado que a memória aumenta. Isto é o registro de uma experiência que fizemos com uma pessoa que medita. Estamos vendo as ondas do cérebro quando a pessoa meditava em 6 lugares diferentes do crânio. No lado esquerdo está o lado esquerdo da cabeça. O lado direito é o lado direito do cérebro. Vemos como são parecidos os registros dos 2 lados, indicando uma sincronia ou coerência no funcionamento de todo o cérebro. Quando uma pessoa começa a meditar numa cidade, toda a cidade começa a se sentir melhor. O índice de crimes diminui, o índice de doenças diminui, as pessoas começam a se sentir mais cordiais umas para com as outras. Este é o efeito em toda a sociedade. O senhor fundou a Universidade Maharishi nos Estados Unidos. Como é que ela funciona? Está funcionando com muito sucesso, porque está produzindo estudantes muito precisos e brilhantes. Os pais deles ficam agradecidos, porque quando os alunos meditam de manhã e à noite, o nível deles na turma melhora, o comportamento com os pais melhora. Essa universidade introduziu um novo fenômeno no campo da educação. Por outro lado, no mundo inteiro, os estudantes não estão satisfeitos com o que estudam, só porque o conhecimento não tem muito a ver com quem aprende. Na Universidade Internacional Maharishi, o conhecimento da consciência, da inteligência é dado e, portanto, é a base de todo o estudo. Quando é fornecida esta base, os alunos sentem que o que quer que estejam aprendendo é parte de suas vidas. Além da universidade, o que tem sido feito para desenvolver o processo da meditação? 3.600 centros para o Plano Mundial serão estabelecidos. Este é o Plano Mundial para estabelecer um centro de ensino de meditação transcendental para 1 milhão de pessoas através do mundo. Queremos que a prática da meditação transcendental e o conhecimento que ela traz, ciência da inteligência criativa, sejam parte da educação no mundo inteiro, em todos os países. Foram organizados cursos para crianças, para educação secundária, universitária e estão sendo distribuídos em todo o mundo. Queremos que a próxima geração cresça com toda a dignidade da vida e use todo o seu potencial de vida. E queremos que a geração mais velha do mundo seja mais sensata, mais produtiva, mais harmoniosa. Queremos que a família das nações viva em harmonia e paz. E queremos que os povos de cada país contribuam ao máximo para o progresso da civilização. Vocês se lembram? Ele foi o guru dos Beatles, que foram os maiores garotos propaganda da meditação transcendental. O Maharishi continua sua campanha. Os Beatles se foram, mas sua música ficou. Os Beatles são um barato, mas não é só porque eles mudaram a cara do mundo, ou pelo menos ajudaram a mudar, e a cara da gente também, mas principalmente porque eles fizeram canções lindíssimas. Canções tão lindas que realmente vale a pena sempre a gente tentar cantar. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All alone.
No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks on the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in the jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Jean-Pierre Allais, qual a relação entre pigmeus e egípcios? Os pigmeus eram muito conhecidos dos egípcios. Não apenas muito conhecidos, mas também reverenciados quase que como deuses. O deus Bes, por exemplo, era uma das maiores divindades dos antigos egípcios. Os pigmeus se casam aos 10 anos e entre eles não há desquite nem divórcio.
mention of your name since my heart reeling. You know you made me love you. The bells are ringing for me and my girl. The birds are singing for me and my girl. Everybody are going to where they're going. And for weeks they've been sewing every Susie and Sam. They're congregating for me and my girl. The parts are waiting for me and my girl. And someday we're gonna build a little home for two, for three, for more in love land for me and my girl. Climb, climb, climb with the trolley. Ding, ding, ding with the bell. Sing, sing, sing with my heartstrings. From the moment I saw him I fell. Shuck, shuck, shuck with the motor. Bum, bum, bum when they break. Down, down with my heartstrings. When he's mine, if you feel the car shake. He took his hat and took the seat. He said he hoped he hadn't stepped on my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because it can be half to death. Buzz, buzz, buzz with the buzzer. Plum, plum, plum with the wheel. Stand up with my heartstrings. I started to leave. I was floating his leave with my head. Os leopardos, as cobras e as abelhas não atacam os pigmeus. Zaire, ex-Congo. Na região nordeste, logo acima da linha do Equador, está a floresta Ituri, ou o Jardim do Éden, dos pigmeus. Venerados pelos antigos egípcios como deuses e considerados uma raridade biológica, os pigmeus viveram isolados do resto do mundo durante 4.000 anos. E talvez sejam a única forma viva do homem pré-histórico, do homem original. A afirmação de que o pigmeu deu origem a todas as raças é do antropólogo, naturalista e autor Jean-Pierre Rallet.
Ele viveu quase 2 décadas na África com os pigmeus, estudando suas tradições e costumes, que permaneceram durante milênios sem a interferência do homem civilizado. Jean-Pierre, se o homem descende do pigmeu, como é que surgiram as raças branca, amarela, vermelha e outras? Por ser o tronco principal de todas as raças do mundo, o pigmeu tem características de todas as raças. Eles têm um tipo mongoloide, com a estrutura facial saliente e olhos amendoados. Eles têm um tipo negroide, com lábios grossos, pele escura e cabelos duros. Os pigmeus têm também o tipo caucasiano, com lábios muito finos e às vezes de olhos azuis. Este pigmeu é de raça amarela. Seu corpo é cabeludo. O negro africano não tem cabelo no corpo. O crânio arredondado do pigmeu é diferente do crânio oval do africano de raça negra. A curvatura profunda da formação do nariz, os lábios finos e os dentes sadios são características comuns dos pigmeus. A altura normal de um pigmeu é de 1,30 m. No livro Pigmeu Kitabu, que já foi traduzido em 18 línguas, Jean-Pierre Allais mostra as diferenças básicas entre os pigmeus e outros povos africanos. A sabedoria dos pigmeus é muito mais sofisticada do que a dos outros povos africanos, muito embora sejam olhados como seres inferiores. E os costumes dos pigmeus? Qual é a sua religião? Como é a sua medicina? São 2 coisas distintas. Sua religião é o monoteísmo puro. Eles acreditam em um Deus único, criador de todas as coisas. Eles sabem que a Terra é muito pequena e que todos os outros planetas e estrelas compõem o mundo de Deus. Entretanto, para eles, a casa de Deus na Terra é a floresta. E, na floresta, eles veem a força vital que vem de Deus. Esta força vital é a vida, e vida é amor. Portanto, Deus é amor. Os pigmeus vivem guiados por 18 leis ou mandamentos. E 5 deles são as principais preocupações do homem moderno. Só matar animais para comer. Não desperdiçar alimentos. Não esbanjar a água. Não cortar árvores. Não ser desumano. Quanto à medicina, eles têm remédios para todas as doenças. A verdade, entretanto, é que eles não tinham tantas doenças antes de serem invadidos pelo homem civilizado, que lhes trouxe novas doenças. Eles têm uma extraordinária capacidade de curar doenças e não têm curandeiros. Todos conhecem as plantas e animais que são usados na cura desta ou daquela doença. Outro detalhe curioso é que o leopardo, tão temido pelos exploradores, não ataca os pigmeus. Eles têm um pacto com os leopardos. O pigmeu não mata o leopardo e o leopardo não mata o pigmeu. Esta fera ataca outras pessoas, mas não o pigmeu. Por outro lado, as cobras não picam os pigmeus. As abelhas também não atacam os pigmeus. Eu e outros nativos éramos atacados pelas abelhas. Os pigmeus não. Este é outro misticismo que envolve os pigmeus. Eles têm esses pactos com os animais. Algo difícil de acreditar e entender. Eu vi várias vezes uma coisa impressionante. Um casal de águias faz um ninho perto do acampamento dos pigmeus. Quando os ovos estão chocados e os filhotes de águia quase nascendo, os pigmeus cantam e dançam ao pé da árvore onde está o ninho. Depois, um menino sobe na árvore e coloca um pedaço de carne dentro do ninho. O pássaro pega a carne, divide com sua companheira e joga o resto para os pigmeus. A partir daí, a águia apanhará todos os dias macacos, antílopes e outros bichos para alimentar sua companheira. Os 2 pássaros comem um pouco e jogam o restante para os pigmeus, que já estão esperando embaixo com uma cesta. Assim, durante todo o tempo em que a águia vive perto do acampamento, os pigmeus têm tanto alimento que não precisam caçar e podem passar todo o tempo dançando, cantando e se divertindo. Aí está uma troca maravilhosa. Os pigmeus dão um presente à águia e recebem presentes durante 3 meses, tendo às vezes mais alimentos do que necessitam. Isto é o que chamo de viver em harmonia com a natureza.
Ao nascer, o pigmeu é relativamente grande. Tem uma complexão leve e é extremamente alerta. Com 1 mês de idade, o pigmeu firma o pescoço e sorri. Este bebê de 2 meses já engatinha e tem 2 dentes. Aos 3 meses, ele já tem os 4 dentinhos inferiores e começa a se mostrar muito ativo. Com 4 meses, ele não apenas engatinha, mas já dá até voltas. Um pigmeu de 5 meses começa a se levantar agarrando as pernas da mãe. Os dentes caninos e os molares começam a aparecer. Aos 6 meses, o bebê já anda e tem 10 dentes. Aos 7 meses, já brinca à vontade. Aos 8 meses, brinca normalmente. Aos 9 meses, corre à vontade. Aos 10, começa a falar. Nesta fila estão pigmeus de 1 a 10 anos. Com 1 ano, este menino já fala 150 palavras. A Ziti tem 2 anos e sobe em qualquer árvore. Imaginem uma criança como esta subindo uma árvore de 20 metros. Jean-Pierre, de 2 anos e meio, tem uma pontaria certeira com o arco e flecha. Este garoto de 3 anos já sabe tecer. Aqui está um exemplo. Nameli tem 4 anos, mas tem força para carregar 3 crianças. Seus seios já estão se formando. Aos 5 anos, os meninos ganham arcos comuns com uma tensão de 30 quilos. Nesta idade, começam a se interessar pelas meninas. Aos 7 anos, este menino já atingiu a maturidade e seu corpo começa a ficar cabeludo. Tem várias funções no acampamento. Esta menina de 8 anos e meio acaba de se casar. Aos 9 anos, os meninos e as meninas já atingiram a completa maturidade sexual. Se acompanharmos o desenvolvimento dos pigmeus, veremos que eles crescem até aos 9 ou 10 anos, enquanto que o homem moderno, apesar de ser menor do que o pigmeu até os 10 anos, continua crescendo até os 18 ou 20 anos. Estes 2 jovens namoram assim e vão se casar. Ele se chama Yubu e tem 10 anos. Ela, a Tossa, e tem 8 anos e meio. Nesta idade, a Tossa recebe o cocar de folhas, símbolo da maturidade feminina. Agora, ela vai se juntar à comunidade adulta, numa nova fase da vida, com amor, prazer e responsabilidade. No dia do casamento, a Tossa é levada para esta tenda especial. Ali, as mulheres mais velhas vão lhe ensinar algumas realidades da vida em comum. A noiva é enfeitada com uma tinta vermelha, kula, que é o símbolo do amor, e só é usada nos casamentos. Enquanto uns providenciam a comida, outros cuidam das festividades. Este tambor, feito na terra, é pré-histórico. A Tossa não pode tocar o chão com os pés até ser aceita pelo noivo. No fim da trilha do amor, ela pisa em 2 plataformas também de folhas. Mas a palavra final é dada pela futura sogra, que inspeciona a noiva em seus mínimos detalhes. Terminada a cerimônia, a Tossa e Yubu vão para a sua lua de mel na floresta. Eles estão casados para a vida inteira, pois não há separação nem divórcio entre os pigmeus. Quando foram redescobertos no fim do século passado, existiam 80 mil pigmeus na floresta Ituri. Mas o homem civilizado invadiu seu território, derrubando as árvores e plantando algodão e café. No começo do século, os pigmeus eram apenas 50 mil. Em 1950, cerca de 25 mil. Em 1960, menos de 15 mil. E hoje, apenas 3.800. Depois de sobreviver 4.000 anos, a raça original mais antiga do mundo, segundo Jean-Pierre Allais, está a ponto de desaparecer. There are some prototype
O pigmeu já foi caracterizado como um homenzinho selvagem que se escondia atrás dos arbustos para disparar dardos envenenados contra seus inimigos. Tudo isto não passa de um conceito cinematográfico criado em Hollywood. A verdade é que os pigmeus são um dos povos mais pacíficos, não violentos, alegres, camaradas e engraçados que existem. Eles passam a maior parte do tempo caçando, cantando, dançando, brincando e são muito inocentes. São puros como uma criança. Eles simplesmente desfrutam a vida e, na minha opinião, conhecem realmente o segredo da finalidade da vida. Eles não sabem viver ofendendo ninguém, sob pressão, aborrecidos ou levando tudo muito a sério. Certa vez, um pigmeu me disse que o rádio de pilha não significava nada para ele, porque era uma caixa de tristezas, que tocava música para um povo que devia ser tão degenerado que era incapaz de fazer sua própria música. Outra vez, vendo um avião passar a grande altitude, um outro pigmeu disse: é triste ver aquele pássaro enorme carregando gente triste em sua barriga. Gente tão triste nos locais onde vive que tem de subir tão alto para ir procurar a felicidade em outro lugar. Sua filosofia é passada de pai para filho e diz: felicidade é o riso de uma criança e a música da harpa e da flauta. Felicidade não é o que temos, mas sim o que amamos. Milhares de sonhos, só para sonhar, milhares que não se pode tocar. Uma canção de um segundo, qualquer emoção agita o mundo. Grito criado por quem é mestre. Sexo, sem ele o mundo não cresce. Guerra, pra matar e morrer. Amor, que ensina a viver. No mundo infinito, provando que tudo não passa de um mito. É fantástico, na idade da pedra, ao homem de plástico, o show da vida. É fantástico, na idade da pedra, ao homem de plástico, o show da vida. É fantástico, na idade da pedra, ao homem de plástico,
O show da vida é fantástico. Da iote da pedra ao homem de plástico. O show da vida é fantástico. Da iote da pedra ao homem de plástico. O show da vida é fantástico.